Aqui é o canal Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica. É isso aí, pessoal. Vamos, que lá vem gente. Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é muito importante aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? Para ajudar o canal aí. E dá os teus comentários, tá bom, pessoal? E não esquece de ativar o sininho, tá bom, pessoal? É isso aí. Pessoal, que não chegar até lá, tá? Os meus vídeos não chegar, você entra no meu canal para vocês ver os novos vídeos, tá bom? Aí você entra lá na minha página lá, tá bom? Lá do canal, tá bom? Do Terror Sobrenatural Zé do Caixão Mojica, tá bom, pessoal? Pessoal, o relato de hoje é A Criatura na Encruzilhada, o caso de João da Porteira, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Relatos. Campeões de relatos. Vamos lá, pessoal. E vamos meter brasa aí nos relatos de hoje, pessoal. Tá atrasado de quaresma, pessoal. De quaresma! Boa noite pra vocês. E dorme com os mortos, ou sonha com os mortos, ou acorda com os mortos. Boa noite. E vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Espera um pouquinho. E quem vem? A coisa da encruzilhada. Depois que eu sofri o acidente e perdi meu braço, eu passava o dia em frente à porteira, vendo quem vai e quem vem, e recebendo as pessoas que entravam na fazenda. Como eu sempre estava no mesmo lugar, todo mundo que passava falava comigo coisas como: "Você viu fulano ontem? Você viu fulana? Ela foi embora. Cicrano sofreu um acidente. A família tal foi embora." Sempre me falavam coisas desse tipo, pois como o lugar não tinha tantas pessoas, qualquer coisa virava motivo de prosa. Certo dia, um dos trabalhadores da fazenda chega cedo e vem me contar: "João, você ficou sabendo do bicho que andam vendo na Encruzilhada do Meio?" Encruzilhada do Meio era o nome dado a uma encruzilhada que ficava a uns 3 quilômetros da fazenda. Ela tinha esse nome porque dividia duas fazendas daqui, e era bastante usada de dia, mas à noite era um breu de tão escura. "Que criatura é essa que andam vendo?" eu perguntei. Então o homem falou: "Estão falando que parece um homem baixo, que aparece na escuridão, mas você não o vê direito. Pelo que eu vi, a criatura aparece pedindo ajuda para sair dali, pois está presa. Só que o susto é tão grande com quem escuta a voz
que ninguém tem coragem de perguntar onde ele está preso. Quando escutam a voz, já saem correndo. Pois se depender de mim, esse bicho que andam vendo vai continuar preso. Eu que não vou passar em uma estrada daquelas à noite para escutar bicho falando. Isso é coisa do chifrudo. Deus me livre. Na região não se falava de outra coisa a não ser da criatura que pedia ajuda na encruzilhada. Teve até uma família que a filha sonhou que uma sombra a levava até a encruzilhada e mostrava uma grande árvore, e a mandava desenterrar um tesouro, pois só assim ela poderia ir embora. Quando ficaram sabendo do sonho da menina, o povo trocou o medo por ganância e começaram a contar histórias sobre gente que achou botijas com ouro enterrado. Falavam que tinha que ter coragem para desenterrar, e não era qualquer um que poderia ir lá pegar. Se fossem até lá, sem ter sonhado o lugar, poderia achar a morte no lugar de tesouros. Passados alguns dias, 2 irmãos que trabalhavam na fazenda passaram perto de mim falando: se eu soubesse onde ficava o lugar bem direitinho, eu tinha coragem de cavar para achar esse tesouro. Pois se eu fosse vocês, deixava essas histórias de lado. Eu já vi muita coisa que, se não fosse Deus na minha vida, eu nem estava aqui. A gente tem que procurar é Deus, e não esse negócio de bicho dos infernos com coisa enterrada. Pois nós vamos perguntar onde fica o lugar exato, e você vai ver como vamos lá. Esse negócio de demônio, alma e criatura é coisa para quem acredita nessas besteiras. Cuidado vocês dois, quem procura, acha. Os 2 rapazes saíram e dias depois, bem cedo, eles chegaram falando: João, pois não é que a gente encontrou o pai da menina e ele ensinou onde fica o lugar? Na parte direita da encruzilhada tem 2 árvores bem grandes. E no sonho, a filha dele falou que uma sombra a mandava cavar bem no meio das 2. A gente passou agora mais cedo por lá e vimos as árvores. Entre uma e outra tem um espaço de pouco mais de 1 metro. Não tem errada. E por que vocês não vão lá cavar agora que é dia? Eu perguntei. Tá louco? Eles responderam. Todo mundo vai ver. Vamos deixar para depois do serviço. A gente acende uma fogueira baixa e cava lá um pouco. Se achar, ok. Se não, a gente ao menos vai matar a curiosidade de muita gente por aqui. Aquele dia passou rápido, e quando o pessoal da fazenda começou a voltar para casa, os 2 irmãos pararam perto de mim e falaram: é hoje que ou a gente fica rico ou vamos abraçar o capeta. Então saíram depressa na direção da encruzilhada, e eu falei: que Deus os abençoe, pois vocês vão precisar. Não consegui dormir naquela noite, com uma sensação ruim de que algo iria acontecer. Eu deveria ter falado mais sério para que eles não fossem, mas acho que não adiantaria. Cada um faz as escolhas que acha certo, e eu não tinha nada a ver com isso. No outro dia, os 2 irmãos não apareceram para trabalhar, nem no outro dia e nem no outro. Ninguém sabia dizer onde eles estavam. Então o pai dos 2 foi até a fazenda pedir para acertar as contas, pois eles não tinham mais condições para trabalhar. Eu perguntei o que tinha acontecido e o homem falou: se quiser, passe lá em casa mais tarde e veja com seus próprios olhos.
pois eu nem sei explicar o que aconteceu com meus filhos. O sol já se escondia quando cheguei na casa dos dois rapazes, e um deles estava na porta com uma garrafa de bebida pelo meio e com as duas mãos nos ouvidos. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou: nós não deveríamos ter ido até aquele lugar. Não deveríamos. O que aconteceu? Eu perguntei. Ele tinha bebido, mas o que ele falou não foi assunto de bêbado. Ninguém falaria uma coisa daquelas por causa de bebida. O rapaz então começou a me contar. Nós fomos até o local, acendemos um fogo na estrada e pulamos a cerca para cavar no exato lugar. Mas quando eu levantei meu braço para cavar, só escuto uma voz dizer: é aí mesmo. Então eu começo a cavar e meu irmão começa a falar coisas estranhas, umas coisas que ele não teria como saber. Ele dizia: aqui tinha uma casa e ela era minha, só que quando compraram a terra me colocaram para ir embora, mas eu falei que essa terra sempre teria outro dono. Então eu enterrei um boneco dentro de uma garrafa. Ele é o dono do lugar, não tem outro dono, e quando ele estiver livre, vai cobrar a terra que lhe pertence. Eu escutei meu irmão falando essas coisas, mas não tinha como ele saber disso. Foi então que vi algo se mexendo atrás dele, e levantei para ver melhor. E vi um demônio nas costas de meu irmão, que o usava para falar. Era como se meu irmão tivesse sido possuído. Eu corri e pulei o cercado, e vi meu irmão parado sem poder sair. A criatura atrás dele o controlava. Foi a coisa mais demoníaca que já vi. Quando o demônio viu que eu não cavaria mais, soltou meu irmão. E quando ele voltou a si, começou a gritar que tinha algo segurando seu pescoço. Ele está lá no quarto, todos esses dias, falando que tem uma sombra mandando ele cavar. Já veio rezadeira de tudo que é lugar, para tentar ajudar, mas nada deixa meu irmão como ele era antes. Nós vimos um demônio, e isso não é brincadeira. Não tive coragem de ir até o quarto ver o outro rapaz, mas a história deles caiu na boca do povo, e ninguém mais se atreveu a ir até a encruzilhada. A família dos rapazes foi embora, e dizem que um irmão foi internado, e o outro vive bêbado para esquecer o que viu. É como diz o ditado: quem procura acha. Mexer com essas coisas é loucura, e ir até o lugar onde essas coisas aparecem é pior ainda. Uma decisão errada desgraçou a vida dos dois. E fica mais uma vez o aviso: cuidado com o que não conhecem. Boa noite.
Você e sua equipe têm trabalho para entregar. E moro no estado. Boa noite. Me chamo Juan Azevedo. Tenho 41 anos e moro no estado do Mato Grosso do Sul. Já trabalhei de tudo que você imaginar nessa vida, desde muito pequeno. E foi em um desses vários empregos que fui testemunha de como a noite tem segredos tão escuros como uma noite sem luar. Eu tinha 19 anos e no lugar onde eu morava, alguns criadores estavam perdendo muitos animais por conta de roubos à noite. Os ladrões trabalhavam rápido, faziam um buraco no cercado e levavam o máximo de animais que podiam. Nessa época, alguns grandes donos de terras ofereceram emprego para quem quisesse vigiar os animais à noite e tivesse coragem de atirar para matar, caso os ladrões fossem vistos. Muita gente não queria se meter, temendo que algum dos ladrões voltasse procurando vingança. Mas como eu e meu pai estávamos precisados de dinheiro, aceitamos trabalhar alguns meses como vigilantes de uma das várias fazendas da região. O patrão dava um animal para montar e uma arma para atirar, e nós ficávamos andando de lá para cá na escuridão, tentando ver alguma coisa. Como todo lugar que se anda à noite, onde trabalhávamos tinha uma história que nos foi contada por um dos mais antigos a trabalhar na fazenda. Em uma noite de vigia, estávamos eu, ele e meu pai, próximos ao cercado, olhando a estrada, e ele disse: "A família do patrão só vem aqui de vez em quando, e sempre de dia. Quando a filha dele mais nova ainda morava por aqui, ela sempre dizia ver uma senhora toda deformada, com vestes pretas, andando ao redor da casa grande. Ela contava que a velha ficava espiando pelas janelas e a chamando para fora. A criança a chamava de bruxa podre, pois a velha tinha um mau cheiro que dava para sentir de longe. Ninguém acreditava nela, até que em uma noite a esposa do patrão viu uma sombra passando pela janela, e quando olhou melhor, viu uma senhora andando perto do cercado. Mas o que a deixou realmente com medo foi a velha a olhar diretamente. Mesmo a esposa do patrão está escondida observando. Depois dessa noite, a família foi morar em outro lugar, e às vezes vem aqui, mas muito raramente. Alguns funcionários daqui disseram sentir um mau cheiro muito forte perto dos alojamentos, mas nunca abriram a porta para ver. Eu nunca vi, já trabalho há muitos anos à noite aqui, mas nunca vi e nem quero." Uma noite, eu e meu pai chegamos para trabalhar, e o homem que tinha nos contado a história estava ajudando uma égua a parir. Ele estava em um galpão
com a égua e tinham mais 2 homens com ele. Eu e meu pai nos aprontamos para fazer as rondas, pois a égua parecia que iria demorar a parir. Começamos a andar perto do gado, descemos até onde ficavam os cavalos e demos uma volta por quase todo o cercado da fazenda. E eu fiquei olhando a casa e o galpão bem de longe. Foi quando comecei a ver que algo se mexia em cima do telhado muito rápido. Parecia alguém se arrastando entre as telhas, tentando não fazer barulho. Eu corri com meu pai até o galpão para avisar os outros. E quando chegamos, eu ia falar o que tinha visto, mas o senhor que ajudava a égua a égua a parir fez um sinal para que eu não fizesse barulho. Então apontou para cima do telhado. Tinha algo bem em cima de onde nós estávamos. Era como se tivesse uma carcaça de animal morto ao meu lado, de tão forte que era aquele mau cheiro. Um dos homens começou a iluminar com a lanterna o telhado, mas nada víamos. A égua tinha acabado de parir e lambia seu filhote para limpá-lo. Então, escutamos algo caindo e corremos para ver o que era. Quando olhamos para o cercado onde ficava o gado, os animais estavam todos, sem exceção, acuados em um canto e em silêncio. Eles estavam com tanto medo que quase subiam uns nos outros, se espremendo com medo de algo. Fomos na direção de onde eles estavam olhando, e meu pai pegou uma pedra e jogou na árvore à nossa frente. Mas nada saiu ou se mexeu de lá. Ficamos olhando por um bom tempo, mas não vimos nada. Então voltamos até o galpão. E quando entramos, vimos uma senhora, com vestes negras, que parecia ter acabado de levantar do túmulo. Ela olhava o pequeno filhote que tinha acabado de nascer, e nós, paralisados de medo, não tivemos reação alguma. Quando ela virou na nossa direção, saímos todos correndo, e vimos de longe ela sair andando calmamente. E onde a bruxa passava, os animais se afastavam, temendo o demônio à sua frente. Ninguém teve mais coragem de fazer qualquer ronda aquela noite, com medo de dar de cara com a maldita bruxa que vimos saindo do galpão. Quando amanheceu, falamos com o dono que não ficaríamos mais e fomos embora dali para nunca mais pôr nossos pés. Um tempo depois, conversando com pessoas mais antigas do lugar sobre o que tínhamos visto, eles falaram que uma comitiva há muitos anos atrás viu essa mesma coisa que tínhamos visto na fazenda. A comitiva contou que em uma noite eles acharam uma velha casa entre as árvores na estrada e passaram a noite lá em frente. Já na madrugada, eles escutaram gritos horríveis que vinham da tal casa e entraram derrubando a porta. Mas quando olharam, tinha uma velha podre com roupas sujas no final da casa. E eles, vendo que não era coisa desse mundo, saíram depressa. De longe, eles viram a velha caminhar na estrada, assombrando a todos. Os animais que a comitiva levava ficaram em silêncio total, até que a bruxa se afastasse. Sempre que eles passavam por essa casa, se benziam e logo iam embora. Que eu saiba, a casa nem existe mais, mas a coisa que eles viram nela ainda anda por aí, assombrando a todos.
As pessoas que conhecem a história a chamam de a bruxa podre da estrada. Ela anda por aí e seu mau cheiro anuncia sua chegada. Cuidado com as estradas. Preste atenção como os animais estão, pois ela aparece do nada e seu mau cheiro só é sentido quando ela já está bem perto de você. Boa noite. Tenho. Boa noite. Me chamo Walter Rodrigues. Tenho 25 anos e moro em Itapeva, município do interior paulista. Desde criança, escutava meu avô contar uma história sobre dois irmãos que ficaram ricos após um deles sonhar com um tipo de tesouro enterrado. Eles acharam riqueza, mas o que veio com ela foi medo, terror e desgraça. Contarei a vocês agora exatamente como meu avô me contou. Naquela época, eu trabalhava basicamente com agricultura, e a gente acabava conhecendo algumas pessoas, e entre elas tinha dois irmãos, muito dedicados ao trabalho e suas famílias. Em uma manhã de domingo, nós estávamos conversando embaixo de uma árvore, e um deles disse: "Já faz algumas noites que tenho exatamente o mesmo sonho. Eu estou andando por uma estrada e uma pessoa sem rosto vem ao meu lado. Então, ela me mostra um lugar e começa a cavar comigo. No sonho, eu vou cavando e cada vez que enfio a picareta no chão duro, algo grita embaixo da terra. Eu mesmo com medo continuo a cavar. E quando o buraco já está bem fundo, eu acho um saco cheio de moedas, então acordo. Todas as noites é o mesmo sonho, e quando acho as moedas, acordo. Vou esperar só mais essa noite. Eu já sei mais ou menos o lugar onde devo ir, e amanhã vou até o lugar ver se esse tesouro existe mesmo. Já ouvi algumas histórias de quem sonhou com ouro enterrado e ficou rico.
então não custa tentar. Os 2 irmãos começaram a rir do que tinham acabado de contar, mas eu não via graça no que eles tinham contado. Pelo contrário, senti um arrepio na espinha, como se algo muito ruim fosse acontecer. Nós morávamos mais ou menos perto, e eu conhecia a família dos 2, então qualquer notícia boa ou ruim, logo eu saberia. Naquela semana eu fui trabalhar e os 2 irmãos simplesmente sumiram. Eu não os via já fazia 3 dias e resolvi ir na casa de um deles saber notícias. E quando bati na porta, a esposa de um deles falou: "Meu marido teve de fazer uma viagem com o irmão. Daqui uns dias eles estão de volta." Então eu saí e voltei até minha casa, mesmo achando estranha a história sobre a viagem do nada. Dias depois, só vejo um monte de materiais de construção sendo deixadas nas frentes das casas dos 2 irmãos. Era muito mesmo, como se fosse fazer uma grande reforma. Alguns pedreiros ficaram trabalhando nessa obra. E meses depois, eles tinham construído 2 ótimas casas. Antes, eram 2 casas humildes, mas depois da reforma, dava para morar 4 grandes famílias tranquilo. Foi então que a ficha caiu. Lembrei da história que um dos irmãos tinha contado sobre o sonho com as moedas de ouro. Eles devem ter realmente achado. E estão calados para não atrair ladrões e invejosos. Eu nunca fui perguntar se eles tinham realmente ido desenterrar, pois depois que ficaram aparentemente ricos, eles mudaram. Não falavam mais comigo, então preferi me calar. Passados alguns meses, chega a notícia em minha casa que o irmão mais novo tinha falecido. Ele estava voltando para casa e sofreu um terrível acidente na estrada, vindo a óbito. O mais estranho foi que sua esposa e filhos, logo depois do enterro, foram embora, deixando a casa e tudo que tinha nela para trás, e indo embora, sem deixar qualquer notícia. Todos os sábados, minha esposa participava do Terço das Mulheres, na casa de uma amiga. E já perto de terminar, eu ia pegá-la, pois a estrada até lá era bastante escura e poderia ser perigoso ela voltar sozinha. Nós estávamos nessa estrada, quando vimos o irmão que ainda estava vivo, gritando com alguém que parecia estar ao seu lado. Ele dizia: "Eu não lhe devo nada. Eu fiz o que você mandou. Vá embora e me deixe em paz." O problema é que não havia ninguém a seu lado, e nem perto. Ele falava sozinho, com algo que apenas ele podia enxergar. Eu e minha esposa continuamos a andar, e quando ele nos viu, virou as costas e saiu pela estrada. "Com quem será que ele achava estar falando?" perguntou minha esposa. "Não sei e nem quero saber", eu respondi. "Melhor não falarmos a ninguém o que vimos e deixar que cada um viva a sua vida." Passados alguns dias, ficamos sabendo que a esposa e filhos do homem que vimos na estrada tinham ido embora. Ele ficava sozinho naquela casa enorme, e muitos da região o viam conversar sozinho com alguém. E eram sempre as mesmas palavras ditas: "Eu não lhe devo nada.
vá embora e me deixe em paz. Longos meses se passaram, e o homem que era visto falando sozinho ficou com fama de louco. Ninguém se importava com o que ele fazia ou dizia. As pessoas o ignoravam e a vida seguiu. Já perto do Natal daquele ano, meu primo matou um porco e estávamos em sua casa salgando a carne. Então ele me deu um grande pedaço e me ajudou a levar até minha casa. No caminho, acabamos achando o estranho homem, que nem de longe lembrava o trabalhador que era nosso amigo. Ele começou a falar coisas sem sentido e eu falei: "Calma, calma, não estamos entendendo, se acalme." Ele parecia doente e eu o levei até minha casa. Então lhe dei água e pedi que minha esposa fizesse um café bem forte. Ele tomou e começou a chorar, falando que estava com saudades dos filhos, mas não fazia nem ideia de onde eles poderiam estar. Eu perguntei como ele não sabia sendo pai, e ele falou: "Eu não sou um bom pai, nem uma boa pessoa. Eu fiz muitas coisas erradas esses tempos. Sabe, eu e meu irmão achamos ouro enterrado. Então fomos atrás de um amigo nosso que poderia nos ajudar a saber se realmente era ouro. E era. Ganhamos muito dinheiro, mas não tinha só ouro naquele buraco. Tinha uma coisa que apareceu para nós, falando que o ouro era dele. No começo, era apenas uma voz na mata. Depois, virou uma sombra. E hoje, eu consigo ver bem o que é. A voz falava que se nós levássemos o ouro, teríamos que levá-lo também. Mas ele ficaria quieto e só queria que levássemos ele. Quando terminamos a casa, meu falecido irmão veio falar comigo que uma sombra estava atormentando seus filhos. Ela não os deixava dormir, ficava puxando seus cabelos e falando que elas logo seriam como ela. Meu irmão queria muito se desfazer das coisas e acabou morrendo. Depois, sua família sumiu no mundo. Meses depois, os meus filhos diziam que algo que batia neles e gritava seus nomes. Eu sabia que era a coisa que tínhamos desenterrado. Então, pedi que eles fossem embora e nunca mais voltassem. Agora, a sombra vem atrás de mim, dizendo que eu devo a ela e que meu tempo logo acabará. Que nós tínhamos um pacto e logo eu estaria em um buraco assim como ela. Confesso que foi difícil acreditar nas palavras do homem à minha frente e em toda aquela história, mas tudo o que ele falou batia exatamente com o que vimos acontecendo com ele nos últimos meses. Minha esposa falava que ele se apegasse com Deus e que ele o livraria desse mal, mas o homem levantou e saiu correndo pela estrada. Ele estava condenado e sem esperança agora. Minha esposa rezou vários rosários pelo pobre coitado, mas meses depois ele sumiu e nunca mais foi visto. Dizem que ele morreu bem longe e seu corpo foi enterrado como indigente. Outros falam que o próprio diabo veio buscá-lo. Uma pessoa atormentada pode ver e ouvir coisas que não existem. Não sei se era esse o caso dos dois irmãos, que em sua ganância acharam um mal dos piores
junto com o ouro. Algumas pessoas dizem que ele era louco e via demônios em tudo. Já outras falavam que ele estava condenado e tinha vendido a alma por riquezas. Eu prefiro acreditar que no fim da vida ele encontrou uma luz e que está em um bom lugar, e não embaixo da terra, sendo atormentado ainda mais do que já era em vida. Boa noite. É isso aí, pessoal. Boa noite pra vocês. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, dá os teus comentários, tá? E mete o dedão no like, pessoal, tá bom? E se inscreve no canal e dá os teus comentários. E também não esquece de ativar o sininho, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Eu agradeço sempre aqui no canal Terror Sobrenatural. Zé do Caixão Mojica. Muito obrigado. E é nóis. E boa noite pra vocês. E dorme com os mortos. E vai vir mais por aí, pessoal. Vai vir mais relatos, tá bom? Tá bom. Boa noite pra vocês.